E hoje a gente está promovendo esse evento porque está tendo uma alteração agora, né? Que é as novas alterações da REINF. Para quem não sabe, a REINF é uma obrigação acessória. Ela já está em vigor há um tempinho, não é uma obrigação exatamente nova, tá? A gente já vinha fazendo a entrega dessa obrigação acessória há um bom tempo já. Porém, ela estava num formato mais sintético, mais simplificado, que não dependia tanto, digamos assim, do cliente nos mandar as informações. Com as informações que a gente já estava recebendo mensalmente, a gente já conseguia, então, organizar e fazer a entrega dessa declaração. Porém, agora, recentemente, surgiram novas alterações aonde a gente vai precisar, então, de vocês, né, para nos ajudar nessa declaração, porque não vai mais depender somente daquele fluxo de informações que vinha mensalmente para nós. A gente vai precisar de informações complementares. A gente tem problema com prazos, tá? Ele tem um prazo muito estreito, então as meninas aqui vão estar mostrando para vocês detalhadamente o que é que a gente vai precisar, que tipo de informações a gente vai precisar e de que forma vocês vão precisar estar nos mandando. Mas é bem importante porque é mais uma obrigação que a gente vai precisar cumprir prazo, né? E a gente vai precisar trabalhar aí a quatro mãos, né? Felizmente não vai depender só de um lado ou de outro para a gente conseguir cumprir. Já antecipo também que talvez nem tudo o que vai precisar a gente vai conseguir abordar agora. O que a gente está passando para vocês, o que a gente vai passar para vocês é o que a gente já tem mais certeza, tá? Porque toda semana está saindo atualização do programa, tá? E volta e meia eles estão mudando alguma coisa. Então pode ser que ainda depois desse momento a gente vá precisar estar comunicando vocês de alguma mudança ainda, além daquilo que a gente está combinando agora, tá? Outra questão também é que ainda tem algumas dúvidas no como proceder com determinadas informações, que a gente ainda está indo pelo que está na lei e como a gente, pelos treinamentos que a gente já fez e tudo mais, para passar para vocês como tem que ser. Mas ainda a gente tem bastante dificuldade em algumas situações de como a gente vai conseguir aplicar isso na prática, principalmente por causa dos prazos. O prazo é muito curto. E está bem assim, pensando nós como escritório contábil, né, aonde a gente atende aí um número elevado de empresas, o fluxo de informação fica bem prejudicado. Por isso a gente está pensando em algumas sistemáticas que as gurias vão estar passando para vocês, de como a gente vai conseguir esse fluxo de informações para que a gente consiga cumprir pelo menos com esses prazos iniciais que foram colocados. O REINF, então, ali a Mayra já falou um pouquinho sobre, né, como é que ele funciona. Então, ele é um dos projetos da Receita Federal para automatizar as informações. Ele está trazendo, junto no REINF, informações da GFIP, que era entregue pelo RH, que hoje ela já foi totalmente substituída pelo E-Social. E agora a gente, então, tem a DIRF, que é uma declaração anual que a gente entregava e ainda vai entregar no ano que vem, que trata as informações das retenções de pessoa física e pessoa jurídica. Juntando o E-Social, o REINF, vai para a DCTF Web, que também é entregue pelo RH, ali, que ela já vai a informação do INSS hoje, né? Vai gerar um DARF para pagamento, né? Então, ele junta essas informações numa única declaração. Então, a GFIP já foi extinta e a DIRF é o próximo passo a ser extinto com esses novos eventos que a gente tem que entregar aqui agora na REINF a partir de setembro. Então, quem é obrigada a entregar a REINF? Todas as pessoas jurídicas que têm retenção de INSS, sejam elas nos serviços prestados quanto nos serviços tomados. As pessoas jurídicas sujeitas a retenções de PIS, COFINS e contribuição social. Pessoas jurídicas que são optantes pela desoneração da folha de pagamento, associações esportivas, clubes de futebol ou que promovem eventos esportivos, e as pessoas jurídicas que tiveram retenção do imposto retido na fonte. Ah, sim, e o produtor rural, porque ele tem o fundo rural, que vai a informação do INSS.
Então, aqui que a Mayra comentou sobre o prazo, né? Ela é uma declaração que vai informações mensalmente para o fisco e a gente tem que entregar até o dia 15 do mês subsequente ao fechamento. Por exemplo, o fechamento de agosto, ele é entregue até o dia 15 de setembro. Se cai em final de semana, feriados, é uma declaração que ela antecipa o prazo. Hoje, até a competência de agosto, tá? Vai na REINF somente as informações de INSS, tá? Que são as retenções de INSS nos serviços tomados e nos serviços prestados. E também a desoneração da folha, a parte empresa, a parte que é recolhido sobre o faturamento, também entra na REINF. Os novos eventos, né, que vão ser obrigados a entregar a partir da competência setembro, ou seja, a gente vai entregar no REINF de outubro, tá? Que por isso que a gente fez esse workshop, a gente vai mostrando ao longo dos slides ali o porquê, né? Então, vai entrar os impostos de renda retido na fonte, as contribuições sociais retidas, que é o PIS, COFINS e a contribuição social, que é aqueles 465 que tem nas notas, pagamentos para pessoa física com ou sem retenção. Aqui a gente entra o IR de aluguel, pago à pessoa física, seja com retenção ou sem, e um que mais impacta também agora é a distribuição de lucros. Então, toda a distribuição de lucros que for efetuada para a pessoa física, que anteriormente ia somente a informação na DIRF, que era uma vez por ano, ela vai ser entregue mensal. Pagamentos internacionais, que também é uma informação que ela ia na DIRF, que vai passar para o REINF, fretes internacionais, tudo que relacionar pagamentos ao exterior, e a autorretenção, que são aquelas retenções do cartão de crédito, do cartão de alimentação, que a própria prestadora do serviço já faz a retenção. Mas a gente, como tomador, tem que informar essa autorretenção que eles denominaram. Então, as retenções de imposto de renda retido na fonte. O recolhimento dessa retenção, ela se dá pela emissão da nota fiscal, ou o que ocorrer primeiro. Eu coloquei aqui 2 exemplos, que são as comissões, que o que ocorre primeiro é a apropriação pela contabilidade, pelo lançamento contábil. Então, o recolhimento do IR vai se dar neste momento. A mesma coisa com as feiras. Normalmente, as feiras elas são parceladas, né? Pago mensalmente um valor para as feiras, que também ocorre a retenção do IR neste momento. E as contribuições sociais retidas, e aqui também entra o PIS e COFINS de autopeças, que tem alguns clientes aqui que tem. O recolhimento ele é feito pelo pagamento da nota fiscal. Ou seja, se a gente tem uma nota fiscal que tem a data de emissão hoje e vai ocorrer o pagamento somente em setembro, o DARF tem que ser recolhido com o período de apuração setembro. Aqui, o que a gente fez, né, para englobar essas alterações? Tá? A gente fez umas correções, né, incluiu novos campos naquele formulário de apuração de impostos retidos que tem no site. Tá? Eu coloquei em negrito o que a gente alterou neste formulário, que basicamente ali é o valor do PIS, COFINS e contribuição social, ele estava num único campo a soma. Então, a gente abriu estes valores. A gente colocou também data do vencimento da nota, tá? E se é pagamento parcelado ou não. Por quê? Se for um pagamento parcelado, a retenção das contribuições sociais retidas, ela vai se dar pelo pagamento. Então, nem este exemplo que eu coloquei aqui, 10/9 e 10/10. Então, vão ser 2 DARFs referente a essa nota fiscal. Tá? Todos esses campos eles vão ser de preenchimento obrigatório. Então, se de repente não tem alguma informação, tem que preencher com 0. Quando que a gente tem que fazer essa solicitação? Tá? Quando tiver retenção de IR na fonte, IR de comissão, as contribuições sociais retidas, PIS e COFINS de autopeças. E aqui a gente colocou também o INSS e o ISS-QN retido, que não estão englobando na REINF, mas também tem a solicitação para isso. Na verdade, o INSS já está. Pagamentos para pessoas físicas de aluguel com ou sem retenção. Tá? Com retenção, vocês já vão receber a guia do IR. Sem retenção, anteriormente era enviada só na DIRF anual e agora também vai a informação na DIRF mensal. Então, a gente não tinha por fazer essa solicitação do IR do aluguel para pessoa física sem retenção. Vai ter que ser feita, onde vai ser preenchido somente o valor bruto, porque não vai ter retenção para ser informado. E pagamentos de empréstimos com retenção de IR, seja para pessoa física ou para pessoa jurídica.
Tanto para o aluguel quanto para o empréstimo, a retenção do IR ela se dá pelo pagamento. Então, no momento que vocês fazem o pagamento, paguei o empréstimo, paguei o aluguel, já entra no site da Prover e faz a solicitação. Principalmente, eu digo do empréstimo, me lembrei agora, o empréstimo ele tem uma competência diferente, né? Ele é descendial. Então, também é bem importante fazer essa solicitação no momento que é pago para não ter encargos nas guias. Paralelo à solicitação do site, a gente pensou em alternativas que possam ajudar vocês e nos ajudar também. Se o sistema gera algum relatório que traga as informações das notas fiscais com retenção, onde tenha a data de emissão, a data do pagamento e as retenções, a gente pode estar conversando com vocês e pegando o relatório do sistema. Então, vocês não precisariam fazer essa solicitação, nos mandariam um relatório do sistema. Tá? A gente pensou nessa hipótese de um relatório do sistema ERP de vocês, ou também a gente criou um modelo de Excel, tá? Onde vão ter essas retenções, que eu coloquei todas as retenções. Que aí sim, vocês vão estar nos enviando no fechamento do mês, junto com a documentação fiscal que vocês já nos enviam, ou o relatório, ou este Excel. Ah, não, eu tenho uma notinha por mês, eu quero fazer a solicitação no site? Ok, pode manter a solicitação no site. Aí a gente vai combinando como vocês preferem, né, fazer, se é um relatório do sistema, a planilha de Excel, que a gente vai estar enviando para vocês o modelo, ou fazer a solicitação no site. Então, a gente quis ter um facilitador para nós dois, né, para nós dois ter as informações certinho. Vou me meter um pouquinho aqui na Flávia. Na prática, não tem nada de novo. Isso tudo já acontece no dia a dia de vocês, das empresas. Não está surgindo nenhuma coisa nova para vocês. As retenções já existem, os pagamentos internacionais para quem tem já existe, pagamento de juros, pagamento... Isso tudo vai continuar igual vocês sempre tiveram. O que vai mudar agora é que a gente vai precisar, principalmente, que vocês nos informem isso de uma maneira um pouco mais antecipada, por causa desses prazos, tá? É por isso que a gente está pedindo isso, porque hoje vocês podem estar se questionando assim: mas eu já mando as notas fiscais, eu já mando os meus pagamentos lá na contabilidade, vocês já têm lá meu processo de importação com minhas informações. Sim, a gente recebe todas essas informações de vocês, só que a gente não consegue olhar tudo isso com este prazo que a gente tem para entregar. Então, hoje, vocês pensem que até o dia 15 do mês seguinte, a gente precisa estar com isso tudo computado, lançado no sistema, gerado as informações para entregar para o fisco, né? Então, esse é o nosso maior problema. A informação em si, ela vem já. A gente já contabiliza tudo isso que vocês estão nos mandando. O problema é que agora a gente tem esse prazo. E aí, a gente vai precisar, de algum jeito, que essa informação chegue para nós antes de vencer esse prazo. A gente não consegue, é impossível a gente conseguir ter todo esse levantamento de informações até o dia 15 do mês seguinte. Então, assim, beleza, a gente pode depois ir lá fazer a guia e vocês pagarem a guia no prazo, se por acaso der algum problema ali de entrega. Mas a declaração em si, a gente vai ter prazos, depois as gurias vão comentar aqui sobre as penalidades de não cumprir esse prazo. Então, a gente vai... Por isso que a gente está batendo um pouco nessa tecla do formato da solicitação, tá? Mas, realmente, infelizmente, a gente vai precisar dessa colaboração aí para conseguir manter, né, a entrega da declaração o mais completa possível no prazo, né? E agora a gente vai entrar, então, na parte de distribuição de lucros. Então, os eventos novos da parte contábil que vão entrar mensalmente. Um deles, então, é a distribuição de lucros às pessoas físicas. Então, todo sócio que vai estar recebendo lucro mensais, a gente vai ter que começar a informar no REINF, então, mensalmente, e não mais uma vez por ano. Então, sim, a gente também criou um formulário via site. No momento que vocês pagarem para a pessoa física esse valor, entre no site da Prover e façam uma solicitação para nós. Então, para facilitar essa informação mais ágil, para lá no dia, a gente pediu o prazo até no primeiro útil do mês subsequente para ter essa informação toda lá, para a gente conseguir preencher a tempo, para depois a gente concluir a declaração do REINF. Então, basicamente, é a data do pagamento,
o valor da distribuição, o CPF do sócio e o nome do sócio. Dos pagamentos internacionais. Então, toda essa informação ela ia uma vez por ano somente na DIRF. Então, agora ela vai passar a ser mensal, que basicamente, nos nossos clientes, seriam os fretes internacionais, os royalties e os serviços diversos. Aqui ele vai entrar algum serviço, prestação de serviço mesmo de qualquer finalidade, que normalmente, quando vocês fazem o pagamento por câmbio desses serviços, o banco já fazem a retenção do imposto. Ele já emite uma guia de IR para vocês recolherem, normalmente nesse serviço, que é a autorretenção. Mas a gente vai ter que estar informando, então, agora mensalmente também. O que normalmente a gente, quando a gente entregava a DIRF, a gente fazia? A gente consegue, como é uma autorretenção, se eu entrar lá no ECAC das empresas, eu consigo ver os códigos que tem a autorretenção, filtrar o 0424, 0422, que é um deles. Então, a gente conseguia pegar alguns casos, daí a gente ligava para o cliente, pedia as informações de país, de NIF, todas aquelas informações que a DIRF exigia, que a gente também não sabe se a REINF vai exigir tudo isso, porque como está saindo um layout a cada semana desse novo programa, a gente não sabe de fato o que vai estar exigindo ali as informações. A gente colocou no formulário do site. No formulário do site, a gente criou um dos pagamentos internacionais e a gente criou várias tagzinhas com todas as informações que tinha na DIRF. Então, tem vários códigos, tem o tipo, se é um frete internacional, se é um serviço prestado, se tem o IR, se não tem o IR. A gente criou todas as tagzinhas que a gente não sabe se isso aqui, tudo o programa vai exigir ou não. Mas a gente já criou com essas opções para se exigir já tiver ali. E depois, conforme a gente vai se adaptando, a gente vai mudando, fazendo as mudanças no formulário. As autorretenções também é uma novidade mensal. O que acontece aqui na autorretenção? Tem as operações, principalmente as mais conhecidas são do Vale Alimentação, da Ticket, normalmente, e as operações com venda de cartão de crédito. Quando existe a venda, que as empresas fazem vendas por cartão de crédito, as operadoras dos cartões, elas fazem uma retenção desse IR, e ela mesma recolhe, a empresa não recolhe nada, mas a gente tinha que informar anualmente na DIRF. Então, também, a gente disparava um e-mail, ali por meados de janeiro, solicitando os relatórios das maquininhas dos cartões, para o pessoal estar nos enviando, e a gente digitava esses valores na DIRF anual. A partir de setembro, que a gente vai fazer a entrega em outubro, então vai ser necessária a entrega mensal. As operações realizadas em bolsa de valores é quando a gente faz, as empresas têm aplicação em bolsa com ação, aonde o banco ou a operadora que está conveniada com a ação, por exemplo, a XP Investimento, emite aquela notinha de corretagem, aonde vai ter um IR dessa comissão e o valor que a própria empresa já faz a autorretenção, que está nessa notinha de corretagem. E também a gente tem algum possível outros tipos de convênio de serviço, que talvez é convênio de combustível, convênio de algum outro tipo de benefício aos funcionários, que também a gente vai ter que ficar atento, ver se não tem na nota fiscal essa autorretenção para a gente estar efetuando a informação mensal para o fisco. Então, assim que a gente tiver o formulário no site, a gente vai estar divulgando quais informações seriam necessárias para compor, então, essa base para a gente estar informando mensalmente na REINF mensal. Sobre as multas, então, como tudo, né, perante o governo tem uma consequência, a REINF também. Deixar de prestar a informação da declaração ou até mesmo retificá-las tem, então, a previsão dessa multa legal, né?
que a REINF ela prevê, além da multa por não entrega da informação, ela também está prevista a lei por retificação. A gente ainda não tem nenhum caso que a gente tenha visto do pessoal estar aplicando as multas. Mas como na lei existe a determinação, é bom a gente estar sempre de olho e cuidar com os prazos. O que pode acontecer na hora de tu retificar a informação? Se uma retificação ou uma informação errada enviada, ou até mesmo retificar a declaração para aumentar o item, né, o evento que foi. Então, eu entreguei a declaração com o movimento, mas eu esqueci de informar uma nota. Isso eles consideram como uma retificação. No caso ali dos lucros, que é uma novidade, essa informação mensal, se ele é a REINF ela é feita em bloco. Então, o que pode acontecer? A empresa não tem movimento de lucro. Então, aquele bloco do lucro a gente não vai estar informando. Mas, então, se porventura esqueceu de fazer a solicitação, ou depois, quando a gente for contabilizar os documentos, a gente perceber que faltou alguma informação, é incrementar a declaração, que também eles podem entender como um evento novo e está aplicando como a não entrega da declaração. Então, é tudo muito sucinto ainda, a gente não sabe como a Receita Federal vai estar tratando isso. Então, pessoal, acho que era isso.